Graça e paz, irmãos. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Um pouquinho de frio, não é? Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Versículos 5 e 6. Oséias capítulo 14, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o cedro do Líbano. Eu quero ler o verso 5 novamente. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Eu quero falar essa noite com você sobre os segredos do orvalho. Segredos do orvalho. Amados, dentre as coisas que Deus abomina, dentre as coisas que Deus detesta, eu quero falar sobre duas aqui para você entender um pouco o que Deus quer nos falar. Uma das coisas que Deus detesta, que Deus abomina, é a falta de ordem. Porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Quando você abre as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus extremamente organizado desde a fundação do mundo. Você vê que dia após dia Deus criou o céu, a lua, as estrelas, os animais, os répteis, os voláteis, e Ele coroa a sua criação fazendo um boneco de barro e soprando dentro desse boneco o fôlego de vida. Deus mostra a sua organização também quando você observa a criação do tabernáculo. Ele mostra a sua criação nas medidas, nos utensílios daquele tabernáculo. Deus mostra a sua capacidade organizacional também no Novo Testamento, ali em Atos 6, quando começa ali a organização da igreja primitiva. Então, o nosso Deus, ele é um Deus extremamente organizado e extremamente ordeiro. Portanto, Deus detesta falta de ordem, Deus detesta desorganização. Quando o povo sai do Egito, eles saem exatamente desorganizado. Eles saem com costumes egípcios, eles saem com manias egípcias, com vícios egípcios, a ponto da Escritura dizer que eles sentiam saudades até mesmo das comidas dos egípcios. Assim sendo, quando o Mar Vermelho é aberto e eles atravessam e começam a sua peregrinação pelo deserto, obviamente por estarem sem organização, Deus agora precisaria organizar aquele povo. Precisaria colocar algo para deixar aquele povo na retidão. Então, ele cria os 10 mandamentos, entregando a Moisés, e esses mandamentos se estendem durante todos os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido por nós como Pentateuco. Esses mandamentos se estendem, fazendo então 613 leis ou mandamentos, sobretudo mandamentos organizacionais, para organizar aquele povo que viera do Egito de forma totalmente desorganizada. Esses mandamentos, conhecidos também como Torá, ou Lei de Moisés, ou Lei Mosaica, como queira dizer, organizavam esse povo, mas sobretudo, a Torá, a lei, significava uma aliança, um casamento entre Deus e o povo. A Torá era muito mais do que um código de ética ou um código organizacional. A Torá era sobretudo uma união, era um matrimônio entre Deus e o seu povo. Isso é tão verdade que quando você lê lá em Cantares, capítulo 6, verso 3, você vê Salomão registrando a seguinte frase: eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Deus então, através da lei, através da Torá, cria essa aliança, esse casamento com o povo. E todos nós sabemos que quando você se casa, obviamente o marido coloca o seu sobrenome na esposa. Exatamente isso que Deus fez. Por isso que você abre a Bíblia, você vai ler assim: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Você vai ler, por exemplo, o povo de Deus, o povo de Israel. Ou seja, Deus coloca ali então uma espécie de sobrenome na sua noiva. Quando você analisa Oséias, todos os seus capítulos, do 1 até o 14, que encerra esse livro, você vai ver que aquele povo havia rompido essa aliança. Aquele povo havia traído o seu senhor, o seu marido, o Deus de Israel, através de práticas idólatras que é registrada em todo o livro de Oséias. O povo então quebra aquela aliança, quebra o seu casamento. Assim sendo, Deus, cansado dessa prática, cansado dessa idolatria terrível, Deus agora usa uma outra didática para chamar a atenção do povo, haja vista que ele já havia levantado muitos e muitos outros profetas e não tinha acontecido absolutamente nada por causa daquele coração endurecido daquele povo. Deus então agora chama o profeta Oséias e fala para ele uma coisa que todo jovem, todo homem solteiro gostaria de ouvir. Você que é homem, que é solteiro, você tem certeza que você amaria ouvir essa frase do próprio Deus. Que frase é essa? Ele chega para Oséias e fala assim: Oséias, meu filho, você vai casar. Hã? Você que é solteiro, já pensou o próprio Deus chegar em você e falar assim: meu filho, você vai casar. Você ia soltar fogos, né? Oséias, meu filho, você vai casar. Imagina a alegria do homem. É mesmo? Quem é essa bênção? Olha, agora que o negócio vai ficar meio complicado. Aonde que ela está? Você vai entrar num lugar terrível. Lá na casa de prostituição. Como assim? É uma missionária que foi lá pregar? Não, você vai casar com uma prostituta. Como que é? Isso mesmo. Você vai casar com uma prostituta. Trazendo para os dias atuais, se Oséias recebesse a notícia que iria casar, ele já ia preparar a caixa de caramuru, pegar o rojão. Aleluia. Mas quando falasse que era uma prostituta, ele ia guardar a caixa de rojão. Como que é, Senhor? Por que eu vou casar com uma prostituta? Porque eu já levantei muito profeta para falar para esse povo que eles me traíram. E eu casei com uma prostituta chamada Israel. E agora, eu vou mudar a minha didática, eu vou fazer com que você mostre com a vida o que esse povo fez comigo, para você sentir o sentimento que eu estou sentindo aqui no céu. Vai e casa com essa mulher, o nome dela é Gomer, vai casar com ela. E agora Oséias, obediente, casa-se com a prostituta. Esse relacionamento matrimonial dá origem a 3 filhos. O primeiro deles é um homem chamado Jezreel. Esse nome Jezreel é curioso, irmão, significa Deus semeia. Ou seja, Jezreel é o nome da cidade em que a idólatra Jezabel morreu. O que Deus estava querendo ensinar com aquele povo através do nascimento dessa criança? Deus, assim como julgou a idólatra Jezabel em Jezreel, Deus julgará os idólatras. Passa-se então mais um tempo e nasce o segundo filho desse relacionamento. Dessa vez uma menina chamada Lo-Ruama, que significa não compaixão. É Deus dizendo assim: olha, eu tinha uma aliança com vocês, eu amei vocês, eu perdoei vocês, mas vocês me traíram e eu não terei compaixão de vocês. Já parou para pensar? O Deus que fez o céu e a terra, o Deus que é todo poderoso, o Deus que, segundo a Bíblia, se assenta no globo da terra, o Deus que é tão grande que mede os oceanos com a concha da mão, o Deus que é tão grande que mede os universos com palmos, olhar para você, olhar para mim, simples mortais, e dizer assim: eu não terei compaixão de você? Passa-se então os anos e nasce a terceira criança, dessa vez outro menino, chamado Lo-Ami, que significa não meu povo, ou seja, fala de rejeição. Os 3 filhos desse relacionamento está mostrando de forma clara, didática e objetiva o desapontamento de Deus para com esse povo, porque eles romperam a aliança, romperam o casamento com Deus.
Quando você olha o verso 1 desse texto, de Oséias 14, diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O que Deus está dizendo? Olha, eu tenho uma sentença contra vocês. Eu vou me vingar de vocês. Eu vou pesar a mão sobre vocês. Mas tem uma saída. Qual é a saída, Senhor? Arrependimento, conversão, mudança de rota. Se não querem ver a minha ira sobre vocês, por gentileza, mudem a rota. Convertam-se de todo o teu coração. Porque a restauração de Deus, ela tem um princípio. Qual o princípio? Arrependimento. Não existe restauração sem arrependimento. Não existe restauração com remorso. Não existe restauração com lágrimas de crocodilo. Existe restauração com quebrantamento, arrependimento, mudança de rota. Essa noite Deus está nos dizendo: se mudar a rota, tem orvalho do céu para a sua vida, para o seu coração. Então o povo estava como terra seca, precisando de quê? De orvalho. O curioso, irmãos, é que quando Deus diz assim, ó, eu serei para Israel como orvalho, Ele está dizendo assim, olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês, se vocês se converterem, e eu, o próprio Deus, serei o orvalho de vocês. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: a minha presença será o que vai restaurar vocês. A minha presença é o que irá restaurar as famílias de vocês. A minha presença é o que irá restaurar as empresas de vocês. A minha presença é o que irá restaurar as finanças de vocês. Ou seja, nós precisamos da presença de Deus mais do que os peixes precisam das águas dos rios e dos oceanos. O homem sem a presença de Deus, me perdoe a expressão vulgar, é um lixo. E é isso que Deus estava dizendo: quer restauração? Quero. Busque a minha presença. Quer unção de volta? Quero. Busque a minha presença, porque eu serei o orvalho para vocês. Deus poderia aqui, de fato, usar qualquer outra expressão. Mas por que então que Ele usa o orvalho? Primeiro, porque o orvalho, ele cai constantemente e diariamente. É Deus dizendo para nós aqui hoje: se tiverem coragem de se arrepender, de confessar os seus pecados, de voltar-se para mim, a minha presença estará diariamente, constantemente com vocês. A Bíblia diz que Deus não se aparta de um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É jogar confete em você mesmo? Não. O que é um coração quebrantado? É jogar confete nos nossos predicados morais? Nos nossos talentos eclesiásticos, talentos profissionais? Não. O que é isso? É você depender de Deus 24 horas por dia e reconhecer que tudo que você tem é bondade de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é fidelidade de Deus. Esse dia eu estava conversando com o Gil, lá da lanchonete, e ele me falou uma coisa que impactou minha alma. Comentei isso com ele hoje de novo. Estávamos conversando, eu falei: rapaz, você é um fenômeno. Ele falou: por quê, pastor? Porque você cozinha tão bem que você me fez comer berinjela. Você é um fenômeno. Só jiló que você não vai conseguir. Ele falou: não, eu vou conseguir, essa eu estou pagando para ver. Ele falou: é mesmo, pastor? Eu falei: rapaz, você tem um talento muito grande, Deus abençoe sua vida. E conversando ali, eu estava lá em cima no gabinete, eu falei para ele assim, pastor Hamilton, falei: ô Gil, você já assistiu aquele desenho, Ratatouille? Ah, claro que já assisti, sou chefe? Então, pois é, legal aquele desenho. Ele falou: é. Ele falou: pastor, aquele desenho, você sabia que, alguém viu Ratatouille aqui? Quem já viu? Só para... Vocês lembram que ele falou assim: pastor, você viu que o rato ficava dentro do chapéu do camarada, dando aqueles mecanismos para ele cozinhar? Falei: sei. Ele falou assim: é exatamente o que Deus faz comigo. Ah, pastora Márcia, é exatamente o que Deus faz comigo. Coloca um tempero aqui, joga. Eu falei: meu Deus do céu, um camarada com um talento desse, ainda tem a humildade de falar que ele cozinha bem por causa de Deus. O que é isso? É orvalho. É dependência de Deus, é graça de Deus. O que Deus está dizendo para você? O seu trabalho é bondade de Deus. A tua família é orvalho, é bondade de Deus. O seu emprego é orvalho, é bondade de Deus. A tua situação econômica é orvalho, é bondade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É orvalho de Deus. Louvado seja Deus. Segundo, o orvalho é um tipo do Espírito Santo, né?
Ele cai abundantemente. No dia de Pentecostes começou na nossa vida a chuva de orvalho. Outra coisa, irmãos. Muita gente acha que, para Deus falar comigo tem que tremer a igreja. Para Deus falar comigo tem que vir raio, trovão, avivamento. Irmãos, o orvalho, ele cai silenciosamente. Você está lá no teu quarto dormindo, você escuta o orvalho cair? Por quê? Porque o nosso Deus trabalha em silêncio. E nós temos uma mania de, às vezes, sermos imediatistas demais e querer esperar a bênção de tal maneira, mas que Deus não está falando. Querido, Deus, desde quando Deus precisa manifestar a sua glória com trovões? Ele também é Deus do silêncio. Eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Você que está orando faz tempo por uma causa, por algo que ainda não veio, e vem para o culto, meu Deus não falou comigo. Veio os pastores aqui, eu queria uma profecia, algo de Deus. Querido, o orvalho cai à noite, ele cai ali, silenciosamente, sem você saber, porque Deus trabalha em silêncio, e Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Se espera em Deus, espera. Então Deus está trabalhando em silêncio para abençoar a sua vida. Outra coisa, queridos, o orvalho, ele cai à noite. O que isso significa? Lembrando que o texto diz, eu serei para Israel como orvalho. É o próprio Deus dizendo, eu sou o seu orvalho. Veja, o orvalho cai à noite. O que isso significa? É que é nos momentos de maior escuridão da vida, é que Deus está trabalhando por nós. É no momento que as portas estão todas fechadas, momentos de escuridão, o orvalho cai à noite. É no momento que você manda 1, 2, 3, 10 currículos e ninguém te chama. O que é isso? É o orvalho caindo. É Deus cuidando de você. O orvalho cai à noite para simbolizar uma coisa, que é nos piores momentos da alma, é que Deus está trabalhando por nós e cuidando de nós. Pastor, me dá uma prova disso. Eu dou. Você passou pela pandemia e não morreu. Você passou pela dengue e não morreu. Eu peguei esse negócio. Ô trem miserável. Estou aqui. Você passou por situações adversas na alma e está entrando ar no teu pulmão. Por quê? Porque tem orvalho caindo aí e no tempo de Deus as coisas virão acontecer e virá tudo em sua mão para a glória e honra do nome bendito de Jesus. O orvalho cai à noite. Já aconteceu às vezes de você estar passando tanta angústia na alma e você dizer assim, meu Deus, eu preciso de um refrigério. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque o orvalho é refrescante. É Deus dizendo para você nessa quinta profética, a mensagem está sendo profética aqui. É Deus dizendo para você aqui, se o orvalho é refrescante, é sinal que essa luta não vai matar você. É sinal que essa fornalha não vai jogar você no lixo. É Deus dizendo, tem um tempo de refrescância chegando, tem um tempo de refrigério chegando, tem graça de Deus, tem orvalho de Deus chegando para você. É por isso que lá no Salmo 23 diz que Deus refrigera a nossa alma. Nós temos o refrigério desse orvalho, dessa graça maravilhosa de Deus. Outra coisa curiosa, irmãos, é que o orvalho, ele prepara para a frutificação. Está esperando alguma bênção de Deus? Pastor, não aconteceu ainda. Calma, frutificação não é do dia para a noite. Tem que molhar, tem que umedecer. E Deus está dizendo para você o seguinte, olha, se não aconteceu ainda, é porque está frutificando. Se a porta não abriu ainda, é porque está frutificando. O orvalho prepara para a frutificação. E outra coisa, só para confirmar essa palavra, o pastor Hamilton disse aqui, sobre as misericórdias que se renovam toda manhã. Assim é o orvalho, assim é a graça de Deus. Se renova toda manhã, todo santo dia, porque tudo que nós temos é bondade de Deus, é orvalho de Deus. Pastor, eu tomei café da manhã hoje, que bênção. O que é isso? Orvalho de Deus, provisão diária. Eu almocei, orvalho de Deus, provisão diária. Fui trabalhar, vi aquele chato daquele encarregado. Ele é chato, mas você está trabalhando, tem gente que não está. Orvalho de Deus, provisão diária. Por isso que a Bíblia diz, em
tudo dai graças. Não é em meia boca, não é em meia coisa, é em tudo. E Deus está dizendo o seguinte: tem um tempo de orvalho para a nossa igreja, tem um tempo de orvalho de graça e de refrescância de Deus para a nossa vida. Acontece que às vezes as angústias da alma faz com que o nosso coração às vezes fecha. Fica como uma terra seca. Mas o que alegra o nosso entendimento é dizer que esse orvalho não é fabricado por mãos humanas. Esse orvalho não é feito em um laboratório, esse orvalho não é feito numa fábrica. A Bíblia diz: eu serei para Israel como orvalho. Esse orvalho é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos livrou do inferno e que nos deu a vida eterna. Tem alguém precisando desse orvalho aqui? Diga amém. O orvalho é a presença de Jesus. Agora, a pergunta que não quer calar: tudo bem, eu entendi. Mas, o que eu preciso para receber este orvalho? A resposta está no texto, verso 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Pastor, mas eu sou crente. Mas você passa um dia sem pecar? Mas eu venho no culto. Mas você é ultra, mega, blaster, super, santo, internacional? Ou você é assim como eu, pisando na bola todo dia? Pastor? Ou eu estou pregando para querubim aí? Tem alguém de asa aqui ou não? Não, né? O que eu quero dizer com isso? Ora, se nós tropeçamos todo dia, nós devemos nos converter todo santo dia. Inúmeros textos da Escritura, você vai ver Deus te dizendo assim, volte para mim, se converta. É por isso que é muito bom você ter o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo, ele é o sinal de alerta para quando você peca. Eu não sei se alguém aqui, assim como eu, não nasceu num lar cristão. Eu vivi parte da minha juventude longe de Deus, por não conhecer a Deus. Obviamente, o Espírito Santo não habitava em mim, porque ele só habita na vida daqueles que são comprados por Jesus. Ou seja, quando o Espírito Santo não habita em alguém, o pecado não faz cócega, é algo natural. Pecava 200 vezes por dia, estava tudo bem. Agora, quando o Espírito Santo habita, e nós pisamos na bola, o texto diz: converte-te, volta-te. Por isso que essa mensagem é urgente, essa mensagem é importante, e essa mensagem é contemporânea. Porque não é mensagem dirigida talvez a alguém que esteja afastado, ou alguém que ainda não aceitou Jesus, também. Mas é uma mensagem dirigida para nós, que pisamos na bola todo santo dia e precisamos voltar para Deus em arrependimento todo santo dia. Não há vida cristã sem arrependimento. Não há santidade sem conversão de rota. Não há vida com Deus sem quebrantamento. Não há comunhão entre os santos sem quebrantamento. E é exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou derramar o orvalho, eu vou derramar a presença, eu vou derramar unção, vou abençoar a tua casa, a tua família, a tua empresa, mas eu quero todo dia você nos meus pés, me adorando, me exaltando e bendizendo o meu nome. É por isso que tem uma música que eu sou apaixonado, ela diz assim: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você pode ser o CEO da tua empresa, mas o melhor lugar que você pode estar é aos pés do Salvador. Você pode ser prefeito de Santo André, mas o melhor lugar que você pode estar é aos pés de Salvador. Você pode ser deputado federal, presidente da república, mas o melhor lugar que você pode estar é aos pés do Salvador. É a melhor posição de honra de alguém, é aos pés de Jesus. É por isso que um dos presidentes americanos, pastor Anselmo, chegou para o Billy Graham uma vez e falou assim: olha, eu quero convidar o senhor para ser um ministro aqui de um departamento do meu governo. O Billy Graham falou assim: ministro do seu governo? Sim. O senhor aceita? Não, você está rebaixando o meu cargo? Eu já sou ministro do Deus Altíssimo. Você
está rebaixando meu cargo, rapaz? Eu já sou ministro daquele que fez o céu e a terra. Eu já sou ministro daquele que chama as estrelas pelo seu nome. Eu já sou ministro daquele que é autor e consumador da minha fé. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Agora, o que eu ganho, o que eu recebo, se houver essa conversão diária, esse arrependimento diário, essa dependência de Deus diária? O que acontece com quem recebe orvalho? O texto diz, primeira coisa, quem recebe orvalho, lembrando que orvalho é a presença de Deus, é a graça de Deus, é a comunhão com Deus. O que acontece com quem recebe isso? Primeira coisa, o texto diz que ele fica bonito. Está no texto, verso 5. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. O lírio é a planta mais bonita da Bíblia. Ou seja, se você obedece a Deus, se você tem o coração quebrantado diante de Deus, se você reconhece que tudo que você tem vem de Deus, você fica bonito. Eu disse aqui esses dias que o maior cosmético do mundo é a alegria. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, se você é alegre, você fica mais bonito. Se você recebe esse orvalho de Deus, você fica mais bonito. Você fica como o lírio, que é a planta mais bonita da Bíblia. O que acontece também, pastor, com quem recebe esse orvalho, essa graça de Deus? O texto diz que você fica firme. Acompanhe comigo, verso 5. Será como lírio, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio. Ou seja, você fica firme. O que mais que acontece? Você cresce, estender-se-á as suas vergônteas, ou seja, os seus galhos crescerão. Pastor, eu estou precisando crescer na vida, o que eu faço? É só se quebrantar todo dia e receber orvalho. Pastor, eu preciso crescer a minha empresa, dobrar as minhas vendas, o que eu faço? Você quer que as suas vendas dobram? Eu quero, então dobra mais o seu joelho, recebe orvalho. Eu quero prosperar o meu caminho. Se curva diante do Rei da Glória e receba orvalho, porque assim como cresce as raízes, é Deus dizendo para você o seguinte, em alto e bom som: meus filhos, eu tenho um tempo novo de bênção para você, eu tenho um tempo novo de graça para você. Olha, as raízes vão crescer, eu tenho crescimento para você, crescimento na tua empresa, crescimento nos teus negócios, crescimento na tua família, crescimento exponencial em todas as áreas da minha vida. Mas para quem quer essa promessa? Para quem tem a humildade de receber o orvalho. Para quem tem a humildade de receber a presença de Deus. Você pode ter a conta bancária excepcional. Glória a Deus por isso, é minha oração é que você prospere ainda mais. Mas se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Você pode ter na tua garagem Ferrari, Lamborghini, Audi. Mas se você não tem a presença de Jesus, você não tem nada. O que faz a diferença na nossa vida não é o bem que possuímos, não é os diplomas acadêmicos que temos na parede, não é a oratória que nós temos. O que faz a diferença na nossa vida é saber que absolutamente tudo que nós temos vem da mão poderosa de Deus. O que faz a diferença é saber que o grão de feijão que cai no teu prato é bondade de Deus. A gota de gasolina que cai no tanque do seu carro é a bondade de Deus. O calçado que você tem no pé é orvalho, é a bondade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tudo que temos é orvalho, tudo que temos é graça, bondade e misericórdia de Deus. O que mais acontece se eu receber esse orvalho? O que mais acontece se eu me converter diariamente? O que mais acontece se eu voltar o meu coração para Deus em quebrantamento, em oração? O que mais acontece? O texto diz que você irá brilhar. Como assim? Eu vou te explicar. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará as suas raízes como Líbano, estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a oliveira. Glória fala de brilho, de esplendor.
Quando alguém ia elogiar uma outra pessoa no Antigo Testamento, comparava-se essa pessoa à oliveira. Por isso que você vai ver um salmo dizer que os seus filhos serão como planta de oliveira à roda de sua mesa. O que Deus está dizendo para você? Você quer brilhar? Eu quero. Então receba o seu orvalho. Você quer decolar no teu negócio? Eu quero. Então entenda que não é você, sou eu. Você quer que a tua casa novamente seja um pedaço do céu de paz e harmonia, sem briga, sem confusão? Eu quero. Então entenda que você e sua família precisam se unir novamente em oração. Isso o que é? Orvalho de Deus. Eu não quero crer que existem famílias que não oram com o cônjuge antes de dormir. Eu não quero crer que existem famílias que não oram com os filhos na hora da refeição. Eu me lembro disso aqui, aquilo impactou a minha vida, eu já disse aqui, vou repetir de novo. Uma vez que a pastora Ângela pregou numa vigília, ela disse uma frase que impactou minha alma, ela disse assim, olha, pais, os teus filhos têm que ver vocês orando. Aquilo mexeu comigo. E às vezes minha filha sobe lá em cima, pai, vamos brincar, pai está orando. Ah, mas você faz isso para se mostrar para ela? Não. Eu faço isso porque eu entendo que a minha casa precisa de orvalho. Eu faço isso porque eu entendo que a minha família precisa da presença de Deus. Eu faço isso porque eu entendo que a minha casa tem que ser o meu lugar de paz, o meu lugar de refúgio, o meu lugar de refrigério, porque a pior coisa do mundo é trabalhar o dia inteiro e a pessoa falar, eu vou ter que voltar para casa de novo. A tua casa tem que ser o teu lugar de paz. Você pode viajar, ficar no hotel mais chique do mundo, mas o melhor lugar tem que ser a tua casa, com os teus filhos, com o teu cônjuge. Nessa noite eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e dizer, o orvalho vai voltar a cair na tua casa, a presença de Deus vai voltar para a tua casa, a presença de Deus vai voltar para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua família, porque um tempo de orvalho está caindo sobre a nossa igreja, sobre a IBC nessa noite. Você pode crer nessa palavra profética de Deus nessa noite? Aleluia. O que mais acontece com quem recebe esse orvalho, essa graça de Deus diária, esse quebrantamento de Deus? Verso 6, diz que quem recebe essa presença de Deus, esse orvalho, tem perfume, fica perfumado. Olha o que o texto diz. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor, ou seja, o seu cheiro, como o Líbano. O Líbano era o lugar onde vinham os perfumes mais caros e os melhores perfumes da terra. Fala do perfume de Cristo Jesus. Ou seja, essa noite Deus vai derramar uma graça tão especial sobre os nossos corações. Essa noite Deus já está derramando orvalho aí sobre você. Por quê? Porque muitos aqui estão dizendo, pastor, eu precisava dessa palavra. E se você tiver a humildade hoje de se quebrantar diante de Deus, e eu farei isso, porque eu necessito disso. Deus vai fazer de você um crente perfumado, não no sentido de andar cheiroso, mas no sentido de você exalar o perfume de Cristo, no sentido das pessoas olhar para você e falar assim, olha, eu quero ser um pai como você, eu quero ser uma esposa como você, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus como você, porque a graça de Deus, ela irradia os nossos corações, e Deus tem um tempo novo para a nossa vida, de graça, de favor e de misericórdia. Eu pergunto a você, você deseja esse orvalho? Você deseja essa presença de Deus na sua vida? Ou será que é só eu? Eu tenho uma notícia para você que é uma notícia maravilhosa. Qual, pastor? É que o orvalho, ele vem de um lugar específico. O orvalho vem do céu. Vou repetir. O orvalho vem de um lugar específico. Ele não brota da terra. Ele vem do céu. O que é o orvalho para a minha vida? Olha, pastor, eu preciso de um orvalho no meu casamento. Da onde vem o milagre do meu casamento? Vem do céu. Eu preciso de um orvalho específico. Aonde? Nas minhas finanças. Minha empresa não tá legal, eu tô preocupado.
Estou preocupado com as notícias, é taxação para lá, taxação para cá. Eu estou preocupado. De onde vem o meu orvalho? De um lugar específico, do céu. Eu estou precisando de algo novo nos meus relacionamentos. Da onde vem o meu orvalho? Do céu. Então o que Deus está dizendo para você? É que o teu milagre, é que a bênção que você espera, ele não vem da esfera da terra, mas ele vem da esfera do céu. O que Deus está dizendo? Que aquilo que nós precisamos não é movido por mãos humanas, mas é movido pelo braço daquele que move o mundo. O grande problema é que é claro que Deus usa pessoas, é óbvio, é natural, é lícito, Deus vai usar alguém. Mas o grande problema é que nós às vezes tributamos glória a quem não tem o direito da glória. É por isso que quando você tiver um dom ministerial, algo lindo, se você pregar bonito, se você cantar bem, se você tiver um talento e alguém elogiar você, tenha a humildade de dizer, tudo isso é bondade de Deus, porque se Deus tirar o meu oxigênio, eu estou morto. É por isso que o crente não tem que ter nenhum tipo de soberba pelos dons que ele possui. Independente se for dons ministeriais ou dons seculares. Por quê? Porque se Deus tirar o seu oxigênio, acabou você. Quantos bilionários, trilionários, gostariam de estar aqui hoje, mas não estão? E Deus deu essa graça para você. Você já parou para pensar que você pode estar numa situação extremamente delicada, mas ainda tem ar no teu pulmão ainda? Você já parou para pensar que você pode estar aqui com a mente repleta de preocupações? Você pode estar aqui com a síndrome do pensamento acelerado, pensando em coisa, pensando nos boletos que vai vencer amanhã, mas tem ar aí no teu pulmão? Já parou para pensar que nesse exato momento em que nós estamos aqui cultuando e adorando a Deus, recebendo esse orvalho da graça, nesse exato momento, tem pessoas em velório? O que é isso, pastor? Orvalho, graça, bondade, salvação e alegria. É Deus dizendo para você, o orvalho traz esperança. Tenha esperança, ainda não acabou, ainda não é o fim. Tem saída para você, tem graça para você, tem unção para você, tem misericórdia para você, tem orvalho de Deus para você. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Antes de orar por você, eu quero fazer um convite de amor para você. Qual é o convite? Pastor, eu me afastei de Jesus, estou como terra seca, precisando de um orvalho. Como que eu recebo orvalho? O texto diz, se convertendo diariamente. Acontece que o diabo é enganador, mentiroso, sujo e homicida. E nesse momento em que o coração do crente, ou o coração daquele que está afastado, ou que ainda não aceitou a Cristo, está começando a se amolecer pelo poder da palavra, o diabo vem sutilmente e sopra no ouvido assim, você não pode, você é infeliz, você é pecador. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você acessou. Eu sei quem você é. Essa noite você tem duas opções. Ou você escuta essa voz, ou você escuta um pai amoroso, dizendo para você, eu preparei um cordeiro cevado. Eu vou colocar um anel no teu dedo. Eu vou dar um banho em você de misericórdia. Vou trocar suas vestes. E vou restaurar o teu coração de novo. E vou banhar a tua vida com a graça do meu orvalho. Para que você volte a sorrir. Para que você volte a ser feliz. Para que você volte a ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. A pergunta de Deus, você vai seguir o conselho de quem? Mediante isso, o conselho de Deus, ou o convite da graça de Deus, do orvalho de Deus para você é o seguinte. Tem alguém essa noite que quer voltar para Cristo? Pastor, me afastei, quero voltar para Jesus. Se tiver, levante sua mão rapidamente. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida.
Por quê? Porque essa noite tem orvalho de Deus para você. Será que tem alguém essa noite? Pastor, eu me afastei, eu quero voltar. Se tiver, levante a mão rapidamente. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar por você. Será que tem alguém? Ou que alguém que ainda não aceitou Jesus? Pastor, o que é isso? Eu não entreguei minha vida para Cristo ainda. Hoje você tem essa oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, de voltar-se para Deus, para que o orvalho caia sobre você e você seja salvo e livre da condenação eterna. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, levante a mão. Pastor, eu não pertenço a nenhuma igreja, eu não sei o que é isso. Eu quero aceitar Jesus, eu quero ter Jesus no meu coração. Eu quero ter Jesus na minha vida, ou eu quero voltar para Ele. Se tiver alguém, irmãos, eu vou te dar um conselho pastoral. Não perca essa oportunidade, porque o homem sem orvalho, ele seca. Ele não produz. Ele não tem alegria na alma. Vai para uma balada, vai para uma diversão, no outro dia está seco. Por quê? Está seco. Porque uma planta que não tem orvalho, ela seca. Talvez você esteja assim hoje, como terra seca. Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, Deus vai regar você com o orvalho da misericórdia hoje. E vai fazer você feliz. Pastor, eu não tenho força. Mas Jesus é tua força. Tem alguém que quer voltar para Cristo? Ou aceitar Jesus? Se tiver, levante a mão bem alto. Eu quero orar por você. Eu quero ser um ministro de Deus para abençoar a tua vida. A igreja vai interceder por você. Aqui não é ringue, aqui é casa de oração. Aqui é o lugar em que nós nos regozijamos quando alguém volta-se para Deus e conserta a sua vida, conserta o seu altar. Eu quero saber se tem alguém. Eu já vou. Quando tem um chamado insistente aqui, é porque Deus está batendo na porta do teu coração aí, dizendo: meu filho, eu quero entrar. Quando essa insistência de Deus, eu estou debaixo da direção de Deus aqui, é você com Deus. Faz um check-up da tua alma. Se do jeito que está, bom, ok. É você com Deus. Mas se você quer virar a chave, se você quer falar: Deus, é comigo esse negócio, eu preciso voltar, ou eu preciso aceitar Jesus. É só você levantar sua mão, que tem hoje bondade, misericórdia e graça de Deus sobre você. Tem alguém? Se tiver alguém, levante a mão rapidamente. Deus está trabalhando aqui. Isso, filha, aqui? Vem cá, minha irmã, vem aqui. Aleluia, glória a Deus. Isso, vem aqui. Mais alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar a Cristo? Sabe o que essa irmã está fazendo aqui? Está dizendo assim: Jesus, manda o orvalho. Eu não aguento mais sequidão. Manda o orvalho. Eu preciso voltar. Será que tem mais alguém que está aí como uma terra seca e vai ter a humildade? Lembra que Deus falou? Eu dou graça aos humildes, mas eu abato o soberbo. Pastor, o que é isso? Isso. Se Deus está te chamando aí e você não vem, é um ato de soberba. O que você quer? Ser abatido por Deus ou ser levantado por Deus? Olha, pastor, essa palavra agora pegou na minha decisão. Então cadê você? Eu vou encerrar. Quer virar a chave? Tem alguém que quer voltar para Cristo? Ou aceitar Jesus? Mais alguém que quer se juntar a essa irmã? Mais alguém que quer receber esse orvalho da graça aqui? Não há mais ninguém? Nós vamos orar por essa irmã. Essa irmã está voltando para Jesus ou aceitando Jesus? Voltando. Diga assim, irmã: Senhor Jesus, hoje eu volto para nunca mais me afastar. Manda de volta o teu orvalho, para que eu viva em paz com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa vida? Deus seja louvado. Fique de pé comigo, igreja, por gentileza. Agora eu tenho um outro convite para fazer para você. Cadê o grupo de louvor? Pode vir para cá? Ah não, é o Homens de Honra. Vem para cá, Homens de Honra. Qual é o outro convite, pastor? Agora Deus vai provar sua humildade. Agora Deus vai provar sua humildade. Pastor, a palavra entrou no meu coração.
E tem uma área da minha vida, eu não sei qual que é. Eu não sei se é o casamento, eu não sei se é a empresa, eu não sei se é os negócios, eu não sei se é a saúde. Pastor, tem uma área da minha vida que eu estou urgentemente precisando de um orvalho, de um renovo, de um refrigério. Se você é essa pessoa, vem para o altar agora. Deus vai derramar um orvalho novo sobre você. Deus vai derramar um óleo fresco sobre você. Cadê aqueles corajosos que precisam de orvalho? Eu estou aqui na frente porque eu preciso. Senão eu ia pregar lá atrás, ia ficar aqui, ó. Não preciso não, deixa eu ficar aqui. Não, eu estou aqui. Vem para cá. Vem para cá. Glória a Deus. Vem para cá. Vamos entrar no clima da adoração, irmãos. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Enquanto você adora, o orvalho cai. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Deixa que o Senhor ouça agora a tua voz, falando para Ele o que você cantou nesta canção. O Senhor é maravilhoso e essa palavra, com essa palavra, Ele se aproximou bem pertinho de nós. Porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste quando um servo se humilha e chega diante dele. E só diz assim: Senhor, olha o meu coração. Quem é aquele que subirá ao monte sagrado do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Então abra agora o teu coração para o teu Senhor. Em que área você está precisando de renovo? Em que área que você precisa dessa renovação, dessa visitação tão profunda, tão profunda? Essa palavra é uma palavra de avivamento, é uma palavra de um convite divino, poderoso.
para nós nos voltarmos para Ele. E Ele diz: voltai-vos para mim, eu me voltarei para vós. Assim diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com o Pai Celestial. Pai de amor, nós te agradecemos por esta presença tão santa, pelo teu orvalho que cai sobre nós nessa noite. Esse orvalho, Senhor, é o que dá vida às flores, dá vida nova a sonhos que foram quebrados, Senhor, que foram roubados. Dá vida nova, Senhor, ao ânimo que foi abatido, Pai. Dá vida nova, Senhor, àquele que está prostrado, que crê no Teu nome, mas não tem forças para caminhar. Dá vida nova, Senhor, para aquele que se afastou do seu serviço, Senhor, se afastou do ministério. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos reaviva, Senhor. Traz vida nova para nós como igreja. Traz vida nova para cada um que se humilha agora na Tua presença, que se humilha no Teu altar. Obrigada porque é o Senhor quem nos atrai para Ti mesmo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Nós abrimos o nosso coração. Que toda a terra seca neste momento seja novamente banhada pelo orvalho do Espírito Santo de Deus. Renova dons nessa noite, Senhor. Renova os Teus dons na vida dos Teus servos nessa noite. Ai, Espírito Santo, traz de volta a alegria que foi roubada. Traz de volta a comunhão que foi perdida, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui de uma forma tão mansa, tão gloriosa. Nós reconhecemos a Tua presença. Te damos toda a glória que é devida. Te agradecemos pela Tua palavra santa. Entregamos o nosso coração com toda a sinceridade da nossa alma. Entregamos nas Tuas mãos. Você pode cantar o coro desta canção para o Senhor. Eu quero ser, Senhor. Diga isso para o Senhor. Eu quero ser, Senhor amado. Fecha os seus olhos, levanta as mãos. Canta para o Senhor. Como um vaso, eu quero, Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro. Ah, Senhor, oh Deus, quebra, Senhor, a minha vida, quebra o meu coração duro, quebra a minha vida, me faça de novo, Jesus. Ah, Senhor, eu quero ser, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser. Ah, Senhor. Um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor.